Olá pessoal, tudo bom? Tudo bem? Tudo belezinha? Como é que vocês estão? Iniciando essa nossa segunda videoaula para termos um pouco mais de subsídios, um pouco mais de conteúdo para aumentar nosso conhecimento e auxiliar nos nossos exercícios, nas nossas reflexões. Então, o Prof. preparou esse pequeno slide, são apenas 2 slides, que vocês vão observar e que vocês vão poder ter uma base maior sobre um dos assuntos mais importantes desse início, daquilo que a gente chama de introdução aos estudos de história, né, propriamente ditos. Porque no ano passado a gente ficava falando muito da parte regional, conversamos muito sobre o Rio Grande do Sul e coisas assim. Mas agora a gente precisa ter alguns entendimentos, algumas colocações, como eu já disse na aula passada, na videoaula passada, que vão nos ajudar a compreender melhor o que virá, né? Que são a pré-história, as grandes civilizações, né? Os conceitos de Estado, de comunidade, de política, de sociedade, economia, etc. Não? Mas a gente ainda fica com algumas questões, como, por exemplo, o que são fontes históricas, né? E aí vocês veem que nesse quadrinho a gente tem 4 tipos de fontes históricas bem definidas, né? As visuais, as escritas, as orais e o que é cultura material. As visuais são fotografias, pinturas, né? Desenhos, enfim, né? Aquilo que você visualiza. As escritas, né, são documentos, né, são cartas, jornais, diários, né, coisas desse tipo. Aqui eles usam o termo até como cédula de identidade, também pode ser. As orais, né, que é música, enfim, cantigas, entrevistas, né, aquilo que é legado pela oralidade, né, que é contado através da oralidade. Olha, o vô contou, né, quer dizer que naquela região ali, antes de ter esse supermercado, tinha uma igreja, enfim, né, hipoteticamente falando, né? E aí a gente fala também um pouquinho de cultura material, né? Que material é tudo aquilo que se produz, né? Tudo aquilo que o homem produz. A cultura material são os utensílios. Aí falou ali em brinquedos, móveis, vestimentas e tudo aquilo que é produzido, né? Armas, por exemplo, também, né? E tem a cultura imaterial, né? Que é do imaginário, que é da cabeça das pessoas, né? Ainda o princípio desse nosso contexto aqui chama-se a origem da humanidade, seus deslocamentos, os processos de sedentarização. Sedentarizar-se é poder estar num único lugar. A agricultura vai ser muito importante para isso. Vocês podem depois ficar visualizando melhor essa laminazinha. Vou passar para a próxima aqui. Essa sim é bastante interessante e um pouco mais complexa. Por quê? Porque ela já fala de tempo, né? Ela já fala de espaço temporal, ela já fala um pouco sobre também as divisões da história, né? Então vamos tentar dar uma observada nesta lâmina aqui, ó. Ó, vocês vejam que nós temos 2 quadrinhos, um que diz pré-história e um que diz história. Obviamente, a pré-história, apesar de parecer o quadrinho menor, ela é infinitamente maior em termos de tempo do que a história, né? A história ela tem um pouco mais de 4.000, 5.000 anos, né, até o presente, né? E a pré-história também tem suas subdivisões, né? Olha lá, ó, paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. Cada uma dessas divisões da pré-história, que vai ser um conteúdo que nós vamos ver já já, nós vamos iniciar por ele daqui a pouquinho, nas próximas aulas, né? Nós temos ali, ó, algumas características, como lítico, para que vocês não esqueçam, é pedra, né? Então, sempre que falar lítico, está falando em pedra, então, é a idade da pedra, a pré-história é a idade da pedra, né? A pré-história só termina quando surge a escrita, quando os homens começam a conseguir expor aquilo que pensam através de formas escritas, que não é exatamente isso que a gente escreve agora, né? Mas é o aparecimento da escrita que faz com que seja criada a história propriamente dita, que também vai se dividir em várias etapas. São 4, né? A Idade Antiga, que nós vamos estudar também no 6º ano, e depois a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Essas nós vamos, ao longo do ensino fundamental, nós vamos
estudando, vamos trabalhando, vamos visualizando, vamos tentando compreender, e isso tudo vai ficando mais claro com o passar do tempo. No primeiro momento, nós temos que ter alguns conceitos, como o de fontes históricas, como o de tempo, né? Espaço temporal, né? Quando, né, as coisas ocorreram, aquilo que a gente está pesquisando, e as características de cada espaço temporal. Se vocês forem ver, pessoal, né, há 12 mil anos atrás, ó, a gente está falando de um período paleolítico, né? A idade da pedra lascada, né? Quer dizer, ainda os instrumentos não eram feitos com tamanha habilidade. Nós vamos ver isso tudo em detalhes, gente, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia, né? Vejo que no Paleolítico os homens já caçavam e coletavam, né? Viviam dessa maneira, né? Mas já descobriram como fazer o arco e flecha, já começaram a ter uma ideia de como dominar o fogo, né? Ainda eram nômades, obviamente, né? Não conseguiam se fixar porque não conheciam a agricultura, né? Aí faziam aquelas pinturas, aquelas representações pictográficas, aquelas pinturas rupestres nas cavernas e tal, né? Isso tudo de coisa muito antiga, de muito tempo atrás, às vezes 1000 anos, né? 12 mil nesse caso, né, gente? Há 10 mil anos surge o homem na América. A América. Há 100 mil surge na África, né, as primeiras espécies que nós vamos ver depois com detalhes, né, o Neolítico já é neo, vem de novo, né, a nova idade da pedra, né, a idade da pedra polida, isso tudo, né, nós vamos ver aos pouquinhos ali, com cerâmica, né, já começa a se sedentarizar, já tem pastoreio, né, já faz tecidos, já a agricultura surge de maneira lenta, mas surge, né, depois da idade dos metais. Então, enfim, essa lâmina, essa pequena microaula que eu estou dando para vocês é para a gente entender que existe um conceito de tempo, de espaço temporal muito longo, de mais de 100 mil anos de quando surgiram os primeiros habitantes lá na África, né? Lá na África, até os dias de hoje, né, que nós estamos em 2021 aqui, né, já um pouquinho mais antigo, 2007 está ali, seria 2021. Gente, eu queria também chamar a atenção para vocês as chamadas teorias, né, de surgimento dos homens, que, na verdade, elas não são muito, não é que exista uma dualidade, né? Teoria tal, teoria tal. O evolucionismo é uma teoria, né? Uma teoria que foi criada por Charles Darwin e tal, da origem das espécies, de como as espécies evoluem, de como elas se adaptam, né? Das necessidades que as espécies necessitam para poderem melhorar a sua qualificação de vida e sobreviver às diferenças, né? Então, ó, aqui tem um quadrinho que diz aqui, bem aqui embaixo, ó, os homens evoluíram através de um longo processo de mutação e adaptação, tá? Assim como os demais animais, como plantas do planeta. Então, o evolucionismo não quer dizer que o homem venha do macaco, viu? Não é isso que é. Então quer dizer que o homem veio do macaco, professor? Não é bem isso, não. O homem é um parente do símio, do macaco, obviamente, né? Das espécies siamescas, né? Que nós temos, mas é um outro galho, né? Da árvore genealógica, dos genes, né? Da genética, né? Dos seres humanos, né? Que surgem até antes, né, dos hominídeos e depois os homens, né? E também tem o criacionismo, que também é uma teoria, né, de que Deus criou a Terra, né? A gente ouve muito isso também, né? Deus criou a Terra, né? Está na Bíblia, lá no Gênesis e tal, fez assim, fez assado, e criou isso, depois criou aquilo, né? E aí cabe muito a pessoa interpretar, né? Se de fato possa ter uma certa... eu, propriamente, como professor de história, vou para um lado mais cientificista da coisa, né? Lado mais científico, lado do evolucionismo, né? Da evolução das espécies. Então, pessoal, para a gente ter essa base do que é evolucionismo, do que é criacionismo, entendermos um pouco sobre o tempo, espaço temporal, que são fontes históricas, né? A gente falou um pouquinho sobre o trabalho do historiador na aula passada, e aos poucos a gente vai desenvolvendo um contexto maior, vai ampliando este leque de conhecimentos para começar a entender a história, de certa forma, de um modo mais específico, né? A história antiga, pré-história, tal, né? Como é que funcionaram as coisas. Então tá, pessoal? Hoje o Prof vai ficando por aqui. Desejo para vocês uma boa semana e a gente se encontra na nossa próxima videoaula na segunda-feira que vem.